aqui para falar desse livro que acaba de ser publicado, 5 poetas italianas na virada do século XIX para o XX, uma antologia, né, digamos assim, que acaba de ser publicada pela Sete Letras, dentro do projeto Conectando Culturas, desenvolvido com o apoio do CNPq, coordenado pela UFSC, que é a sede principal, mas com várias universidades italianas e argentinas parceiras e brasileiras também. Especificamente desse projeto fizeram parte a Federal de Juiz de Fora, a USP, a UFBA e alunos de graduação e de pós-graduação dessas mesmas universidades, né? Então, o livro, qual que é a proposta? Trazendo os nomes de Marchesa Colombi, Ada Negri, Amalia Guglielminetti, Maria Crissi Dinani, Antonia Pozzi, todas poetas que nasceram entre 1840 e 1912. Mas o que mais nos interessa aqui é que a produção delas a grande produção delas está justamente nessa virada do século e que não é uma virada, como a gente sabe, tranquila. A toda a equipe do projeto, vai um agradecimento também especial para as Sete Letras, que possibilitou essa publicação. E o que a gente tem, né? Nessa variedade de temas e de procedimentos em relação ao poético, que é isso que talvez do ponto de vista, digamos assim, do impacto que traz essa antologia é esse, né? Quer dizer, a grande variedade e a diversidade. Então a gente tem desde uma poesia mais melancólica, mas também mais uma ideia de amor mais sofrida, com, por exemplo, a Amalia Guglielminetti, até um sarcasmo, um desencanto, uma ironia, com a Maria Crissi Dinani, que é uma poeta futurista. E a gente vê a carga, digamos assim, a marca futurista dela, desde as pontuações até, por exemplo, pelo uso de uma prosa poética, né? Não do verso, mas uma prosa que é poética. Depois a gente tem a Ada Negri, que é uma outra poeta muito interessante. Talvez alguns contos da Ada Negri já estavam traduzidos no Brasil, mas como poeta ela é inédita. E o que a gente tem da Ada Negri é uma perspectiva, digamos assim, mais social, a intervenção do social, da fala e da voz da poeta. Então temos poemas que falam sobre greve, sobre operários, poemas que falam também da posição em relação à maternidade, que são questões que estão ali naquele momento, mas que nem sempre eram visíveis, né? E em relação a Antonia Pozzi, que é a última, que nasce em 1912, uma autora que vai frequentar um grupo muito importante, um núcleo importante do pensamento, digamos assim, num certo momento em Milão, que é o grupo do Antonio Banfi, junto com o Vittorio Sereni. Ela morre, suicida em 1938, e ela traz já uma poesia, até do ponto de vista formal, muito mais fragmentária, né? Muito mais apostando não no verso inteiro, mas assim no verso mais fragmentado, cortado na palavra. E tem já uma outra expressão, digamos, de uma existência que é mais, nesse sentido, tem um outro sofrimento em relação à existência do que a Marchesa Colombi, ou do que a Amalia Guglielminetti, ou do que a própria Ada Negri, ou a própria Maria Crissi Dinani. Como foi feita a tradução? Então a tradução reuniu diferentes universidades, diferentes professoras, alunas de graduação e de pós-graduação, e foram feitos 3 grupos, um na UFSC, um UFBA, USP e um na Federal de Juiz de Fora, e esses grupos trabalharam de forma autônoma em relação às suas autoras, né? Então, a experiência da diversidade, da variedade, também está traduzida aqui no próprio processo de tradução. Então, talvez o leitor encontre algumas diferenças nas traduções,
Mas como a gente sabe, a gente está lidando, a tradução faz parte do campo do intraduzível, né? E a tradução só existe no processo, né? Ela só se dá em processo mesmo. Então, esse é um outro ponto positivo, digamos assim, desse livro, que expõe de alguma forma, pela própria montagem do livro, ele expõe essa característica e mostra isso ao leitor.